Na aula passada, tá, a gente trabalhou o cálculo de fluxo de calor através de paredes planas e paredes compostas, né? Então, nós vimos que se nós tivéssemos o ambiente de um lado, o ambiente do outro e uma série de paredes de materiais diferentes, espessuras diferentes, a gente conseguia calcular o fluxo de calor e, através do fluxo de calor, a gente consegue calcular as temperaturas intermediárias, né, de todas as paredes, de todas as faces, tá? Então, vocês tinham a lista 1 aí para resolver. Nessa aula de hoje, a gente vai ver a mesma situação, só que agora não mais com paredes planas. Nós vamos verificar como que fica esse cálculo para cilindros e esferas, tá? Então, a condução em cilindros, o que que vai mudar, né? A gente viu que a condução, ela é um fluxo por área, né? Então, a gente tem lá a quantidade de calor por metro quadrado, né? Então, essa área, logicamente que quanto maior a área, maior o fluxo, né? E a gente viu que na própria equação da condução, a gente tem Q igual a K, A, delta T sobre delta L, que é a espessura, né? Então, quando a gente tem a área de contato, né? Então, quando é uma parede plana, a área de contato dos dois lados é a mesma, tá? Então, fica mais simples da gente entender. Então, aqui, ó, se eu tiver uma parede plana, tá? A área nessa face, né? Então, a área aqui, tá? A área 1, que é essa área aqui, é a mesma área 2. Então, se eu tiver um ambiente 1 aqui a uma temperatura 1, e um ambiente 2 a uma temperatura 2, a área de contato sendo a mesma, o fluxo se estabelece estável, né? Agora, quando tem uma parede que é cilíndrica, se eu pegar um cilindro, né? O ambiente que está dentro do cilindro, e esse cilindro pode ser, por exemplo, uma tubulação de vapor, vamos supor que aqui eu tenho um vapor a uma temperatura muito alta, tá? Esse vapor tem contato com essa área aqui, tá? E qual é a área do cilindro, né? A área é o perímetro, né? Vamos lembrar o perímetro, que é a circunferência, né? Vezes o comprimento, tá? Então, a área do cilindro é perímetro vezes comprimento. Então, se eu comparar a área da parte interna do tubo com a parte externa, a parte interna é menor. A área de contato interno é menor do que essa área de contato, né, do ambiente externo, tá? Então, eu não posso dizer que as duas áreas, né, interna e externa, são iguais. Agora, eu tenho essa diferenciação. O fluxo de calor que passa aqui, né, o fluxo, vamos supor que lá dentro eu tenho vapor a alta temperatura e lá fora eu tenho temperatura ambiente. Vai ter um fluxo de calor fluindo para fora desse tubo. Então, só que a área por onde ele passa é menor a área interna do que a área externa, né? Então, o perímetro vai ser 2πr, né, e o comprimento L. Então, a área total de um cilindro é 2πrl, tá? Então, depende desse raio. Então, se a gente comparar uma esfera, né, o raio interno e o raio externo, eles são diferentes, certo? Então, vamos analisar aqui, ó. Aqui eu tenho um R1 e aqui eu tenho um R2. Se eu tenho a área interna como 2πr1L, o comprimento do tubo é o mesmo, mas o R1 é diferente do R2. A área externa, então a área que está em contato com o vapor, é 2πr1L. A área que tem contato com o ambiente externo é 2πr2L, tá? Então, no momento que a gente vai fazer o cálculo, essa diferença de área vai fazer com que as coisas não funcionem como uma parede plana, tá? Então, a gente tem que usar as condições de contorno que a gente conhece, que são a geometria cilíndrica, a gente sempre vai usar o raio e o eixo, né? Então, o eixo que é o comprimento, né, no sentido do comprimento do tubo, tá? Então, a gente sempre vai ter a condução ocorrendo do centro do tubo para fora, tá? Então, isso aqui, ó, a condução, né? O calor vai sempre fluir, o calor em direção do centro para fora do tubo, né? Ou o contrário, se for o ambiente quente fora e frio dentro, né? Por exemplo, um tubo de sistema de refrigeração, ele vai ser de fora para dentro, mas independente do sentido, se é para fora ou se é para dentro, ele vai ser no sentido do raio, né? No sentido do sistema.
Em relação ao eixo, ou seja, se eu pegar o tubo, né, comprido, e analisar a transferência de calor em qualquer ponto ao longo do tubo, vai ser sempre a mesma. Porque o calor não vai se transferir, né, não vai se movimentar na direção do eixo do tubo, ela só vai em direção ao raio. Tá? Então, essa é uma das condições de contorno, que é condução unidimensional no sentido do raio. Tá? Regime permanente. Então, o cálculo vai funcionar da forma como eu vou fazer para regime permanente, ou seja, a temperatura 1 dentro do tubo é constante, temperatura 2 fora do tubo é constante, né? Então, a taxa é constante. Então, para que isso aconteça, né, as temperaturas internas e externas têm que ser constantes, né? Então, a gente vai ter um sistema de convecção, né, com os Hs, né, e com as temperaturas constantes. E também não posso ter geração interna de energia, né? Então, a gente vai ter que a energia que entra no tubo é igual, que entra na parede do tubo é igual ao que sai, né? Então, no momento que a gente analisa isso aqui, que o fluxo de calor, no momento em que isso aqui é a parede, né? Eu estou verificando que esse pedaço aqui, né, em vermelho aqui, é a parede do tubo, a energia que chega entrando na parede é igual à energia que sai. Só que vamos supor, se eu pegar um pedaço disso, né, quando ela entra aqui na parede, ela tem uma área, a mesma quantidade de energia está entrando numa área, e nesse outro lado aqui, a mesma quantidade de energia está saindo em outra área, maior, tá? Então, esse é o fator que vai ser diferencial aí no cálculo, tá? Então, voltando a esse sistema, né, agora analisando o balanço de energia em coordenadas cilíndricas, né, então aqui tu tem o Z como eixo do tubo, tá? E aqui tem o raio, né, em relação do centro do tubo para fora, tá? Então, o fluxo de calor vai ser nesse sentido. Então, o fluxo de calor vai ser K gradiente de temperatura, tá? E a gente viu que o K vai ser o gradiente de temperatura num sistema cilíndrico, ele é na direção I do raio, mais o fluxo na direção da temperatura na direção J, tá? Que seria do centro para a borda. Quando a gente fala ali no φ, o ângulo ao redor do tubo, tá? Em relação a esse ângulo aqui, ó, ao redor do tubo, e na direção K é a direção do eixo, tá? Então, se a gente verifica, né, que aqui tá pequenininho, mas vocês vão olhar aqui, ó, o Z é a direção do eixo do tubo, o R é a direção do centro para a superfície do tubo, e a direção θ é a volta do tubo, né? Então, seria um ângulo ao redor. Só que como a gente tem, então, um sistema unidimensional, né, que o que só escoa na direção do raio, não vai fazer diferença. Se eu pegar qualquer ponto ao redor da superfície do tubo, tá? Ou seja, se eu medir a temperatura, tá? Vou pegar aqui uma outra cor, vou pegar um azul. Se eu medir a temperatura aqui, se eu medir na mesma distância de raio aqui, na mesma distância de raio aqui, ou seja, fazendo a volta no tubo, desde que seja no mesmo ponto de raio, a temperatura vai ser igual, certo? Por quê? Porque o fluxo é do centro para todos os lados, né? Eu não tenho diferenciação ao redor do tubo, tá? Ao redor do tubo ela é constante, então, mantendo-se um raio constante, qualquer ponto aqui ao redor vai ser a mesma temperatura. Então, esse termo aqui, da variação da temperatura, né, em função desse ângulo, é zero, tá? E a variação da temperatura ao longo do eixo do tubo, como nós vimos, né, também é zero, tá? Que é isso aqui, ó. Se eu pegar a temperatura nesse ponto ou nesse ponto, em qualquer ponto ao longo do comprimento do tubo, não muda, tá? Então, a gente vai ter esse termo aqui vai existir, porque existe diferença de temperatura, né, ao longo do raio, mas não tem diferença de temperatura ao redor do tubo e nem no comprimento do tubo. Então, esses dois termos, eles vão zerar, tá? Então, fazendo isso aqui, né, a gente vai ficar manipulando, né, então, entrada, fazendo balanço de energia, né, entrada e saída, acúmulo e geração, né, não tendo geração de energia, o que aqui fica zero, não tendo acúmulo, não tem acúmulo, ou seja, variação de temperatura no tempo, em cada posição, então esse termo também corta. Tendo unidirecional, esse termo também corta e esse termo também corta. Então, a gente só vai ficar com isso aqui, ó, né, a energia, né, que entra e que sai,
ao redor, ou seja, entrando nesse ponto de raio, saindo nesse ponto de raio, vai ser igual a zero, né? Então, o que entra tem que ser igual ao que sai. A única diferença é que as áreas vão ser diferentes, tá? Então, como é que vai ser? Aplicando, então, as condições de contorno conhecidas, que são para o R igual ao R1, né, na superfície interna do tubo, tu tendo a temperatura da superfície interna, e no R2, que é o lado externo do tubo, tendo a temperatura externa, né, tu aplica essa condição de contorno, tá? E aí, fazendo a integração, então, da equação, a gente vai ter essa função, né, que é a temperatura, então, ela vai ser um C1 neperiano do raio menos um C2, tá? Aplicando as condições de contorno, né, descobre o C1, tá? E descobre o C2, colocando os valores, né, a gente fica com uma função, uma equação para perfil de temperatura. Então, se eu quiser saber a temperatura em qualquer ponto da parede do cilindro, vai ser essa aqui. Então, a temperatura vai ser igual à temperatura da superfície 1 menos a temperatura da superfície 2, neperiano do R1 sobre R2, né? Neperiano do R sobre R1. Em SR, a posição, que eu quero saber a temperatura, tá? Em qualquer ponto ali entre R1 e R2, mais a temperatura da superfície 1, né? Então, a gente vai ter entre aquela largura, né, de parede de cilindro, qualquer ponto interno dessa parede a gente consegue saber por essa equação, tá? Então, se essa aqui é a equação que descreve a temperatura, tá? Se eu colocar ela aqui, né, a gente vai ficar com isso, com essa equação aqui, tá? Então, vai ficar menos KA dt dr, né? Então, a variação da temperatura ao longo do raio. E a área do cilindro é, como eu disse antes, perímetro vezes comprimento, 2πrl, né? Então, foi colocado aqui a área, tá? Como aqui, né? A variação, digamos, a diferencial daquela equação da temperatura, né? Que essa equação aqui é a equação do T, em função do raio. Se a gente diferenciar ela em função do raio, a gente vai ficar com isso aqui, TS1 menos TS2, ou seja, a diferença de temperatura entre as duas superfícies do cilindro, dividido pelo neperiano de R1 sobre R2. Então, o fluxo de calor, tá, através de um cilindro vai ficar 2πLK, né? Então, esse 2π, porque o R, da onde saiu, como tinha R em cima e R embaixo, ele acaba se cortando, né? Então, vai ficar 2πLK TS1 menos TS2, neperiano de R2 sobre R1. Então, no momento em que a gente for escrever, né, nossa resistência térmica da condução, normalmente para a parede plana, o que a gente tinha lá, né? É que a parede plana, a resistência térmica de condução vai ser L sobre K. A condução em cilindro já não é mais L sobre K. Fazendo aquela analogia do circuito elétrico, né, que a corrente é igual à variação, né, do potencial sobre a resistência, né, e que no sistema térmico o I corresponde a calor, o ΔV o diferencial é a temperatura, e a resistência térmica, então, que a gente tem da condução, né, vai ficar escrito dessa forma aqui. O neperiano do R2 sobre R1 dividido por 2πLK. Mas se eu não tiver o comprimento do tubo, eu vou deixar esse valor, né, o L, de fora, e ele vai ficar a mesma coisa, neperiano do R2 sobre R1 sobre 2πK, só que aí o resultado que tu vai ter vai ser, de vez de ser watts por metro quadrado de parede, como a gente fazia antes, vai ficar watts por metro de tubo, certo? Por quê? Porque o raio do tubo já está determinado do problema. Então, tu sabe os raios, mas tu não sabe o comprimento do tubo nesse caso, né? Então, tu vai ter watt por metro linear de tubo, e aí tu multiplica pelo comprimento total, tu vai ter a quantidade total de calor, tá? Bom, e se for uma parede múltipla, né, vai funcionar da mesma forma como parede plana, né, como a gente tinha ali. Então, a diferença é que agora a gente tem várias camadas e que cada camada, quanto mais externa a camada, maior vai ser a área de superfície, né? Mas vai funcionar igual as resistências térmicas. Então, a gente vai ter a resistência térmica de convecção, a condução em cada uma das paredes, tá? E a convecção externa. Só que a convecção interna, ela está exposta para uma área do raio interno. E a convecção externa, ela está exposta na área do raio externo. Então, a gente vai ter que fazer sempre verificando esses raios, né? Então, a resistência térmica de convecção também não vai ser 1 sobre H.
né? Porque 1 sobre H está subentendendo que a área lá é a área da parede, e ela fica para fora da equação. Mas aqui a gente vai ter, como ela vai ser por metro de parede, né? A gente vai ter o 2π RL, né? Então a gente vai ter a resistência térmica de convecção como, em vez de 1 sobre H, vai ser 1 sobre H vezes o R, né? O raio, tá? 2πr, tá? 2π vezes R. Qual raio? Aí depende. Tu tá falando se é a convecção interna, é o raio interno. Se é a convecção externa, é o raio externo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a convecção interna, vai ser 1 sobre 2πh, 2πr, 1h. Se eu quero saber o externo, vai ser 1 sobre 2πr, 4h, certo? Então, depende de qual área que tu está em contato, se é interna, se é externa, qual é o raio do ponto onde tu está analisando. Tá? Mas o sistema de resistências térmicas vai ser igual. A diferença é que isso agora não é mais linear também. Só podemos só analisar isso aqui também, ó. Quando eu tenho uma parede plana, né, vamos supor que eu tenho várias paredes aqui, né, e o perfil de temperatura, ele é linear. Ele só vai mudar a inclinação dependendo, né, essa inclinação tem relação com qual que é o K do material, mas ele é linear. Agora, como eu tenho uma curva, né, a superfície ali é curva, no caso de uma parede, né, cilíndrica, eu não vou ter mais a mesma situação. Então, para cada parede, de vez de ser linear, vai ser uma curvinha, né, que é o que está ali, ó. Tá? É isso aqui, ó. Não é mais linear. Por quê? Porque conforme vai se afastando do raio, a área vai aumentando. Então, a mesma quantidade de calor está passando numa área maior, tá? E com isso, o fluxo diminui, né? O fluxo por unidade de área diminui. Então, para fazer, né, o cálculo total do circuito, a gente vai fazer da mesma maneira que fazia antes, né? Igual a U a delta T. Só que agora a área é a área do cilindro. Se eu quiser colocar isso dentro, já direto dentro dos cálculos das resistências, né? Então vai ficar, o ΔP vai ser quem? Temperatura do ambiente interno e temperatura do ambiente externo, que é o T infinito 1, T infinito 2, tá? E essa questão de nomenclatura depende muito de livro, né? Então aqui a gente vai ter a diferença de temperatura entre o ambiente interno e externo. Daí o U vai ser 1 sobre, né? Então aqui já está 1 sobre 1 sobre H, no caso, para a esfera, para cilindro, vai ser 2πrlH1, o R, o R1, o raio interno, aqui o R1 em azul, mais a condução na primeira parede, né, que no caso, para resistência térmica de condução em cilindros, vai ser neperiano do R2 sobre R1, então vai ser o quê? O R2, que é o vermelhinho, menos o R1, porque eu estou analisando essa parede aqui de K1, dividido pelo 2πlK1, tá? Aí eu vou para a segunda parede, essa cinza aqui, né, esse quadriculadinho, e aí nós temos, então, neperiano do R3 menos R2, sobre R2, porque agora eu tenho o R3 como externo e o R2 como interno para aquela parede, tá? Dividido por 2πlK2. E aí chega, então, na resistência à convecção externa, né, que é 1 sobre 2πr3, né, então, raio total externo, 3, R3, vezes o comprimento H2. Então, aqui tem um exercício para a gente ver essa questão, né? Bom, tem vapor a 320 graus escoando numa tubulação de aço, tá? Aí tem a do aço de 80 watts por metro grau Celsius, e tem um diâmetro interno de 5 centímetros, um diâmetro externo de 5,5 centímetros, ou seja, tem 5 milímetros ali, né, de parede, né, de espessura de parede, tá? A espessura da parede é 0,25 centímetros, desculpa, é 0,5 dos dois lados, né, dividido por 2 fica 0,25. O tubo é coberto com 3 centímetros de isolamento de lã de vidro, tá? Que tem um K de 0,05. E aí esse tubo está num local onde a temperatura ambiente é de 5 graus. O coeficiente de transferência de calor por convecção é 60, então o H é 60, externo, tá? Mais aqui. Sabendo que o coeficiente de transferência de calor por convecção do escoamento dentro do tubo é 18, né, então o que a gente tem é o H interno é 18, o H externo, né, que é o 60. Determina a taxa de perda de calor, né, do fluido que escoa no tubo por unidade de comprimento de tubo.
tá? Então, considerar o comprimento de 1 metro. Determine as diferenças de temperatura entre as faces. Então, é para fazer o quê? Calcular o fluxo total de calor por metro de tubo e calcular as temperaturas das faces, né? Então, ou seja, a temperatura interna do tubo de aço, a temperatura externa no tubo de aço, que é a interface, né? A temperatura interna da lã de vidro e depois a temperatura externa da lã de vidro, tá? Então, é isso que é para fazer. Então, aqui para resolver o problema, a gente tem uma tubulação de vapor, tá? Com uma determinada espessura de parede e mais uma outra camada de lã de vidro por fora, tá? Então, eu até vou diferenciar aqui as cores, né, pra gente enxergar. Então, vamos supor aqui, tá, que a minha parede, tá, de aço, ela... É difícil achar. Minha parede de aço, então, é essa rosa aqui, tá? E a minha parede de lã de vidro é a verde. Só botei em cores diferentes para vocês enxergarem direitinho do que é que eu tô falando. Eu vou ter um R1, que é o raio interno, tá? Um R2, que é relacionado à espessura da parede, e um R3 relacionado com a lã de vidro, tá? Do problema a gente tem essas informações, né? Então que lá dentro tem vapor, a tubulação é de aço, né? Então cada aço ele deu como 80 watt por metro grau Celsius. Tem diâmetro interno de 5 centímetros, né? Então, se o diâmetro interno é 5 centímetros, né, o raio é 2,5 centímetros, né? Então, a gente vai dizer que o R1 é 0,025 metros. O R2, então, vai ser o externo. O diâmetro externo é de 5,5. Então, a espessura do parede é 0,25. Então, o meu R2 vai ser o 0,025 mais 0,0025, tá? Então, esse é o meu R2, ok? Que vai ser, então, 0,275 metros. E o R3, né? Aí ele diz que é coberto com uma espuma de 3 centímetros de espessura, tá? Então, é coberto com 3 centímetros de isolamento de lã de vidro. Então, o R3 vai ser igual ao R2 mais 0,03 metros, ok? Então, vai ser 2,75, né, centímetros mais 3. 0,575 metros, 0,0575 metros. Então, a gente tem o R1, o R2 e o R3. Lá dentro, então, tá? Eu vou botar aqui, ó, condições. O H interno, tá? É o H do vapor. Eu tenho uma temperatura interna de 320 graus Celsius e tenho um coeficiente de convecção interna, tá? De 18 watt por metro quadrado grau Celsius. Ok? Aí, no ambiente externo, tá? Então, aqui, ó, externamente, a gente vai ter uma temperatura ambiente de 5 graus Celsius. E um coeficiente de convecção externo, tá? Ele é de 60 watts por metro quadrado grau Celsius. Ok? Então, essas são as informações que a gente tem. E ele quer que a gente determine o fluxo de calor por metro, por unidade de metro de tubo, tá? E determine também as temperaturas das faces, né? Então, se eu fizer uma análise, né, do nosso sistema, tá? Eu vou ter o meu circuito térmico como sendo isso aqui. Convecção, condução no aço, condução na lã de vidro, convecção externa, tá? Então, esse é o meu circuito térmico. Eu tenho numa ponta, tá? Na ponta interna, eu vou ter 320 graus Celsius, na ponta externa eu tenho 5 graus Celsius, tá? Aqui eu tenho a convecção externa, né? Então, aqui, convecção, aliás, interna,
tá? Aqui eu tenho a temperatura, vou botar aqui, ó, temperatura 1, que é a temperatura interna da parede de aço. Tenho a condução no aço. Tenho T2, que é a temperatura na interface entre o aço e a lã de vidro, nesse ponto aqui, tá? Aí eu tenho depois a condução na lã de vidro, tá? Tenho a temperatura T3, que é a temperatura na superfície da lã de vidro. E aí eu tenho aqui fora a convecção externa. Então eu tenho, né, convecção externa, tá? O K da lã de vidro, né, que eu esqueci de anotar, é 0,05 watt por metro grau Celsius. A gente vai fazer do mesmo jeito que fazia para a parede plana, ok? Então, o Q vai ser igual a U delta T, tá? Como a gente vai trabalhando aqui com a área dentro das resistências, né? A gente pode dizer então que U é igual a 1 sobre o somatório das resistências térmicas, tá? E agora eu tenho que usar então 1 sobre as resistências térmicas de acordo com o sistema cilíndrico, certo? Quando é convecção e quando é condução, né? Agora não é mais daquela forma como era para a parede plana. Agora a gente vai ter o seguinte: convecção interna, né? Então eu vou ter 1 sobre 2π R1, o L é 1 metro, eu quero saber por metro de tubo, H externo. Mais a condução, né, no aço vai ser neperiano do R2 sobre R1, tá? Então R2 sobre R1, porque eu estou tratando dessa parede aqui, dividido por 2π. L vai ser 1 metro, né, que a gente quer por metro de tubo, K do aço. Depois do aço eu tenho agora a lã de vidro. Então eu vou ter neperiano, só que agora é o R3 sobre R2, porque eu quero essa espessura de parede. Então, R3 sobre R2 dividido por 2π K da lã de vidro. Tá? Mais a convecção externa, que é 1 sobre 2π, só que agora é o R3, né? Porque a gente está analisando externamente. R3, H externo, tá? Então aqui é o H interno e aqui é o H externo, certo? Então o R1 é o R1 do H interno, lado interno do tubo, e o R3 porque aqui a gente tem a área externa do tubo, tá? Então o meu U vai ficar quanto? Vou botar aqui o cálculo. Vai ficar então 1 sobre 2π, o R1 que é 0,025, certo? H interno, o H interno é 18, tá? Mais neperiano do R2 sobre R1, quem é R2? 0,0275 dividido pelo R1, que é 0,025, sobre 2π vezes o K do aço, que é 80, mais neperiano do R3. Quem é o R3? O R3 é 0,575 dividido pelo R2, que é 0,0275, sobre 2π vezes o K da lã de vidro, que é 0,05. Mais, agora a convecção interna, 2π, agora o R3, 0,0575, vezes o H externo, que é 60. Tá? Então, esse é o valor do nosso U. Tá?
1 sobre 2π 0,025 vezes 18. Não sei se vai dar para enxergar. Tá? Neperiano 0,0275 sobre 0,025 sobre 2π vezes 80 mais neperiano de 0,0575 sobre 0,0275, 2π 0,05 e aqui 1 sobre 2π 0,0575 vezes 60. Ok. O valor de U vai ser 0,3639, tá? Em que unidade? Vamos lembrar, né? U é watt por metro grau Celsius, tá? Porque aqui é para o metro linear de tubo. Ok? A gente está usando uma unidade de 1 metro. Fluxo de calor, então, né, vai ser igual a esse U, 0,3639, vezes o ΔT, que é as duas pontas do circuito, né? 320 menos 5 graus Celsius, tá? Então, o que vai ser vezes 320 menos 5. 111,45 watt por metro de tubo. Ok? Então, isso é watts por metro de tubo. Agora, com essa informação aqui, a gente consegue saber as temperaturas intermediárias ali, tá? O T1, T2, T3, etc. Se eu quiser saber T1, eu posso fazer esse lado do circuito e eu sei T1. Para fazer T3, eu posso fazer esse lado aqui e eu tenho T3. E depois as outras, né, eu posso fazer tanto esse aqui, como eu vou ter T1, posso fazer esse aqui, ou posso fazer esse aqui, tanto faz, tá? Vou pegar a ponta da convecção, tá? Então, vamos lá. Q é igual ao H ΔT, tá? Então, o meu Q eu já conheço. O Q vai ser 111,45. Vai ser igual ao H